Bem-vindos à segunda aula sobre redação do Enem. Nessa aula você vai entender tudo aquilo que eu falei lá atrás, como você vai colocar tudo aquilo em prática. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você sabe o que são padrões? Bom, se você não sabe o que são padrões, padrões são estruturas de regras bem definidas. Bom, e só para você entender, o padrão SMART é uma técnica que eu acredito, depois que eu explicar para vocês, vocês vão querer para sempre utilizarem essa técnica na hora de fazer a redação do Enem. Bom, então vamos começar. Por que chama SMART? Vamos lá separar por cada letra para vocês entenderem como é que funciona. Bom, o que significa o S de específico, de específico? A sua proposta deve ser a mais focada possível, a mais específica possível. Para de generalizar tudo. Quando a gente sempre tenta generalizar, a gente quer atingir todos os lados e não consegue atingir nada. Então começa aí, grava aí. O S de específico vem de específico. Então seja específico na sua proposta. Qual que é o objetivo? Seja bem claro nessa parte. O M vem de mensurável. Ou seja, tem que ser uma coisa que dá para se atingir. Não adianta você querer falar assim, para solucionar esse problema, o homem tem que ir até Marte, ou sei lá, o homem tem que ir até Plutão. Enfim, tem que ser uma coisa que realmente é tangível, uma coisa que realmente pode acontecer. Ou seja, o governo instituir tal lei, ou seja, o governo criar tal programa, tal organização, tem que ser uma coisa que realmente dá para acontecer. Pode ser que você vai pensar numa coisa que é muito bonita, uma coisa que pode ser que aconteça, mas se não dá para atingir ela, não dá para acontecer, né? Então por isso que você tem que fazer uma coisa que dá para medir. Bom, e aí vem o A. O A vem de acessível, ou seja, também não adianta você criar uma coisa que, por exemplo, só os ricos poderiam atingir. Tem que ser uma coisa que é acessível para toda a população. Ou seja, para resolver tal problema, é só todo mundo comprar um curso de 10 mil reais. Todo mundo pode acessar isso? Não. Então você tem que trazer na sua redação uma coisa que seja palpável, uma coisa que seja acessível a qualquer tipo de classe. Tá, e agora vem o R. Sua proposta ela tem que ser relevante. Ou seja, tem que ser uma coisa que realmente vai trazer benefícios para a sociedade. Não adianta de nada você pensar numa coisa que, no máximo vai mudar alguma coisinha ali, uma outra coisinha ali. Tem que ser uma coisa que de fato vai mudar muito a realidade atual. Bom, e por último é o T de tema. Eu sei que vocês devem estar rindo agora. Realmente é uma coisa muito óbvia, mas essa é a parte mais importante, onde a maioria das pessoas erra. Bom, então vocês realmente têm que focar no tema, velho. Isso é uma parada óbvia, mas que muita gente erra. Pra você ter noção, a maioria do zero, que a galera tira zero na redação, e são muitas pessoas que tiram zero na redação, são porque elas fogem do tema, elas começam a falar de outros assuntos. Eu sei que às vezes você começa a empolgar na hora de escrever, e você acaba indo para outros assuntos, mas foca sempre no tema. Essa é uma parte muito importante. Entenda perfeitamente o tema e comece a falar durante sua redação toda sobre o tema específico. Bom, então você deve estar pensando, porra, então é só escrever usando os padrões, usando a técnica SMART? Sim. É tão óbvio assim, por isso que a maioria das pessoas tentam buscar coisas muito complexas e esquecem do óbvio, do feijão com arroz. E assim, é só você usar essa técnica e seguir os padrões que você vai tirar uma nota boa. Bom, e não sei se você sabe, mas as pessoas que corrigem a redação, elas não corrigem somente a sua redação. Existem várias matérias que os próprios redatores falam que é impossível eles corrigirem a última redação da mesma forma que eles corrigiram a primeira redação do dia, porque eles já estão muito cansados. Então, eles vêm realmente só bater no olho nos padrões, se você seguir os padrões. Então por isso que é muito simples, você tem que seguir os padrões, porque provavelmente, se o redator pegar a sua redação para corrigir lá no finalzinho do dia, depois de ter corrigido mais de, sei lá, 50 redações, olha como que ele vai estar cansado e como que ele realmente vai estar focado em olhar somente os padrões e não vai mais ficar se importando se você escreve bem, se você sabe sobre Shakespeare, enfim, se você sabe inventar coisa, eles realmente vão saber se você está mandando ele seguir os padrões, que é isso que está no edital do Enem. Bom, então agora que a gente já falou bastante coisa, eu tenho certeza que você está muito surpreso sobre tudo que a gente trouxe para vocês em relação à redação do Enem. Eu vou pedir para vocês continuarem assistindo as outras duas provas, porque agora a gente falou do lado de cada balança, que é a redação do Enem. E agora, nas próximas duas videoaulas, a gente vai falar sobre o restante da prova e como também é muito importante você saber mandar muito bem no restante da prova para equilibrar sua nota e mandar muito bem na sua nota final do Enem. Então eu tô te esperando lá na próxima aula.